Tem coisas na vida que você já sabe que precisa cortar. Você percebe, você sente, mas continua deixando ali. Não porque é inocente, mas porque ainda parece sob controle. O problema é que quase ninguém perde tudo de uma vez. As perdas acontecem devagar, em silêncio. Na Bíblia, Sansão não caiu no dia em que errou. Ele caiu no dia em que decidiu não mudar. E talvez a pergunta hoje não seja se isso vai dar errado, mas quanto ainda vai custar até você agir. Porque existe um momento na nossa vida em que o problema já não é só o erro em si, mas também a convivência com ele. No começo, tudo incomoda. A consciência pesa, o alerta vem rápido. Existe uma sensação clara de que algo não está certo, mas o tempo passa e o desconforto diminui. Não porque a situação melhorou, mas porque ela se tornou familiar. E aí vem aquele pensamento: não tem problema, acho que não faz mal, e até pensa que não existe consequência. E é assim que muitos ciclos perigosos começam. Não com decisões loucas, mas com pequenas permissões repetidas, dia após dia. A pessoa continua indo aos mesmos lugares, mantendo os mesmos estímulos, tolerando as mesmas brechas. E como nada acontece de imediato, nasce uma falsa sensação de segurança. A ideia silenciosa de que, se ainda não houve consequência, então talvez não exista perigo real. Na Bíblia, a história de Sansão começa muito longe da queda que todo mundo conhece. Ela começa com propósito. Sansão não surge como alguém fraco, confuso ou distante de Deus. Ele nasce separado, consagrado, carregando uma força que não vinha do corpo, mas de um chamado claro. Desde o início, a vida dele tinha direção. Havia limites definidos. Havia sinais visíveis do que podia e do que não podia ser tocado. E talvez seja exatamente isso que torna a história tão desconfortável. Porque Sansão não erra por falta de informação. Ele erra sabendo exatamente quem é. A Bíblia mostra Sansão se aproximando repetidas vezes de ambientes que enfraqueciam sua clareza. Não por acidente, não por engano, mas por escolha. Ele vai, volta, permanece. E cada vez que nada acontece, a confiança aumenta, a força continua, as vitórias continuam. A vida segue funcionando. Isso cria uma armadilha sutil. Sansão começa a confundir a presença de força com a aprovação de Deus, começa a acreditar que pode flertar com o limite sem nunca ultrapassá-lo. É assim que o perigo deixa de assustar. Quando a pessoa percebe que ainda consegue funcionar, mesmo convivendo com aquilo que sabe que não deveria, Sansão não perde tudo de uma vez. Ele vai perdendo a sensibilidade. O alerta já não pesa como antes, a consciência já não grita, o risco já não parece tão sério. E esse é um ponto crítico. Porque quando o perigo deixa de assustar, a pessoa já não reage com urgência. Ela adia, negocia consigo mesma, promete que vai mudar depois. Não porque deseja cair, mas porque acredita que ainda está no controle. É aqui que a história bíblica se aproxima demais da vida real. Porque muita gente hoje não vive grandes quedas visíveis, vive pequenas concessões constantes. Você sabe que determinado ambiente te enfraquece, mas continua frequentando. Sabe que certos hábitos drenam sua clareza mental e espiritual, mas continua alimentando. Sabe que algumas decisões atrasam sua vida, mas adia o corte, não por maldade, mas porque ainda parece administrável. O problema é que o preço de não mudar quase nunca aparece no começo. Ele se acumula. Ele não chega com barulho. Chega com silêncio. Sansão não percebe o momento exato em que o perigo deixa de ser externo e passa a morar dentro dele. Quando o limite já não é algo que ele evita, mas algo com que ele aprendeu a conviver. E quanto mais ele convive, mais normal aquilo se torna. A força continua presente, mas a vigilância começa a desaparecer. E talvez esse seja um dos alertas mais sérios dessa história. Não é quando você se sente fraco que o risco é maior. É quando você ainda se sente forte o suficiente para continuar adiando a ruptura. Sansão ainda tinha força, mas já estava perdendo o discernimento. E antes que qualquer consequência visível aparecesse, algo essencial já tinha sido corroído por dentro. Talvez, ao ouvir essa história, você perceba que o maior perigo da sua vida hoje não é aquilo que te assusta, mas aquilo que já não te incomoda mais. E aí, se analisarmos, existe um detalhe perigoso na vida de Sansão que muitas vezes passa despercebido.
Enquanto tudo parecia funcionar do lado de fora, algo importante já estava se desorganizando por dentro. A força continuava. As vitórias continuavam. O chamado ainda estava ali, mas o interior começava a perder alinhamento. A Bíblia mostra Sansão realizando feitos impressionantes, mesmo depois de se aproximar repetidas vezes de ambientes que enfraqueciam sua vigilância. Isso cria uma confusão silenciosa. A ideia de que resultados externos são prova de saúde interior. E essa confusão é extremamente atual. Muita gente hoje acredita que, se a vida ainda está andando, se o trabalho rende, se a fé ainda existe, então está tudo bem. Mas funcionamento não é o mesmo que alinhamento. Força não é o mesmo que maturidade. Sansão começa a viver nesse descompasso. Por fora, força. Por dentro, concessões. Ele não perde o chamado de um dia para o outro. Ele perde a sensibilidade. A Bíblia mostra que Sansão se acostuma a flertar com aquilo que deveria evitar. Não há urgência. Não há corte imediato. Há repetição. E repetição cria normalidade. O que antes gerava alerta, agora gera justificativa. Antes causava incômodo, agora parece administrável. Esse é um processo psicológico conhecido. O cérebro humano se adapta rapidamente a estímulos repetidos. Aquilo que causa tensão no início, com o tempo passa a gerar menos reação emocional. Não porque ficou saudável, mas porque o sistema aprendeu a conviver. Eu vivi isso. Não em força física, mas em padrões internos. Houve um período em que eu sabia exatamente o que precisava mudar. Ambientes, hábitos, ritmos. No começo, a consciência pesava. Depois, foi ficando mais leve. Não porque estava certo, mas porque eu estava me acostumando. E essa adaptação é perigosa, porque quando o incômodo some, a urgência some junto. Sansão vive algo parecido. Ele começa a confiar mais na força que sente do que na obediência que deveria manter. Confunde capacidade com cobertura espiritual. A Bíblia mostra que ele se torna mais confiante no próprio histórico do que atento ao presente. Vitórias passadas viram argumento para continuar arriscando. Isso acontece quando a pessoa olha para trás e pensa: já passei por coisa pior. Deus já me livrou antes. Eu sei até onde posso ir. Esse tipo de pensamento não nasce da fé, nasce da familiaridade com o limite. E quanto mais o limite é visitado, menos ele assusta. Aqui entra um princípio simples, mas poderoso. Aquilo que você não corta quando ainda é pequeno, cresce escondido. A Bíblia não mostra Sansão sendo confrontado de forma brusca no início. Ela mostra uma sequência de pequenas escolhas, silenciosas, repetidas. E é isso que corrói por dentro, porque a pessoa continua funcionando, mas já não está inteira. Continua produzindo, mas já não está alinhada. Continua forte, mas já não está vigilante. Eu precisei aprender isso da forma difícil. Enquanto eu só olhava para o que ainda estava dando certo, eu ignorava o que estava se desorganizando dentro de mim. Foi só quando parei de usar resultados como desculpa que consegui mudar a estrutura. A Bíblia ensina esse princípio com clareza. Não é a força que sustenta o chamado, é a obediência diária. Sansão ainda tinha força, mas já estava perdendo algo mais importante: discernimento. E discernimento não se perde com um grande erro. Se perde com pequenas concessões não tratadas. Esse é o preço invisível de não mudar no início. A vida segue, mas algo essencial começa a se desgastar em silêncio. E quando a pessoa percebe, já não está mais lutando contra o erro. Está lutando contra o hábito de conviver com ele. Sansão ainda não caiu neste ponto da história, mas o terreno interno já estava comprometido. A queda visível ainda viria, mas a estrutura já estava rachada. E isso muda completamente a forma de entender essa história. Não como um colapso repentino, mas como um processo gradual de desalinhamento interior. Existe um ponto em todo o processo de adiamento em que a pessoa deixa de apenas conviver com o risco e passa a depender da própria sorte. Até aqui, Sansão ainda está forte, ainda reage, ainda vence batalhas. Mas algo muda silenciosamente. O perigo já não está apenas ao redor dele. Agora está dentro da rotina. A Bíblia mostra Sansão se aproximando cada vez mais do centro daquilo que o enfraecia. O que antes era visita, vira permanência.
O que antes era limite vira brincadeira. Ele já não se pergunta se deve estar ali. Ele simplesmente está. E isso é crucial, porque o maior sinal de amadurecimento espiritual não é evitar o erro por medo, mas evitar por discernimento. Sansão começa a perder exatamente isso. Dalila não é apenas uma tentação pontual na história. Ela representa insistência, pressão diária, repetição. A Bíblia mostra que ela pergunta uma vez, depois outra. E Sansão continua ali. Ele não rompe. Ele não se afasta. Ele responde. Brinca com o perigo. Testa os limites. Ri da possibilidade da queda. Esse é o ponto de maior tensão da história. Não quando Sansão perde a força, mas quando ele acredita que pode continuar expondo o segredo sem consequências. A Bíblia diz que a cada tentativa frustrada, ele permanece confiante. Nada acontece. A força continua. E isso reforça a ilusão. Aqui nasce uma das mentiras mais perigosas da vida espiritual. A ideia de que o silêncio de Deus é permissão. Mas silêncio não é aprovação. Às vezes é apenas tempo sendo concedido para que a pessoa acorde. Sansão não acorda. Ele continua adiando o corte, adiando a ruptura, adiando a decisão óbvia. Até que chega o dia em que ele entrega exatamente aquilo que nunca deveria ter exposto. Não por impulso, mas por desgaste. A Bíblia diz que ele se cansa de resistir, e isso revela algo profundo. Não foi a força do inimigo que o derrubou. Foi o cansaço de sustentar uma incoerência por muito tempo. Conviver com o risco cansa. Manter uma vida dividida cansa. Saber o que precisa ser feito e não fazer cansa. Esse cansaço abre brechas que a força não consegue fechar. Quando Sansão finalmente revela o segredo, nada muda de imediato. Ele dorme, descansa, acredita que acordará como sempre. Esse é o momento mais trágico da história, porque externamente tudo parece igual. Mas algo essencial já partiu. A Bíblia diz que, quando ele acorda, pensa que ainda reagirá como antes. Acredita que ainda dará um jeito. Acredita que ainda está no controle. Mas não estava. Esse é o preço invisível do adiamento. Quando a pessoa percebe que passou do limite, já não tem mais as mesmas condições para reagir. A força não vai embora no primeiro erro. Ela vai embora quando o erro deixa de ser exceção e vira ambiente. Sansão não perde a força no dia em que se aproxima do perigo. Ele perde no dia em que se acostuma a viver perto demais. E isso confronta uma ideia muito comum. A de que sempre haverá tempo para reagir, sempre haverá uma última chance. Sempre haverá um aviso claro. A Bíblia mostra o contrário. Mostra que o aviso veio muitas vezes. O tempo foi dado. A decisão foi adiada. E quando Sansão tenta reagir, já não reage com a mesma autoridade. Esse é o ponto em que o adiamento cobra o preço mais alto. Não porque Deus mudou, mas porque a estrutura interna já estava comprometida. A história deixa claro que a queda visível é apenas o reflexo final de um processo que começou muito antes. Sansão ainda está vivo aqui, ainda respira, mas já não governa mais a própria força. E isso muda completamente a leitura dessa narrativa. Não como um acidente espiritual, mas como o resultado natural de escolhas repetidas. O adiamento não destrói de uma vez, enfraquece, prepara o terreno. E quando a pessoa percebe, já não está mais decidindo entre mudar ou não. Está lidando com as consequências de ter adiado por tempo demais. A história de Sansão não existe apenas para mostrar uma queda. Ela existe para revelar o caminho que poderia ter sido escolhido antes. A Bíblia não mostra Sansão sem alternativa. Mostra Sansão com oportunidades de ruptura que foram ignoradas. Isso é importante. Porque o caminho correto quase nunca aparece como algo místico ou distante. Ele aparece como decisões simples, repetidas, feitas no tempo certo. O primeiro princípio que essa história revela é o da distância intencional. Sansão não precisava lutar contra Dalila todos os dias. Ele precisava não permanecer naquele ambiente. A Bíblia ensina que há batalhas que não são vencidas com força, mas com afastamento. Não é fraqueza sair, é sabedoria. Ambientes moldam comportamento. Estímulos constantes moldam desejo. Presença frequente molda tolerância. Quando Sansão decide ficar, ele não está apenas resistindo a uma pessoa.
Está treinando o próprio coração a normalizar aquilo que o enfraquece. O segundo princípio é o da estrutura, não da emoção. Sansão confiou demais na força que sentia e de menos na disciplina que precisava manter. A vida espiritual não se sustenta em picos emocionais. Ela se sustenta em limites claros. Na prática, isso significa organizar a vida de forma que certas situações simplesmente não tenham espaço para acontecer. Não é sobre confiar que você vai resistir amanhã. É sobre construir um hoje onde a tentação não governa o ritmo. A Bíblia mostra que Sansão conhecia seus limites, mas escolheu viver como se eles não existissem. O caminho correto passa por aceitar limites, não negociar com eles. O terceiro princípio é o da resposta imediata ao alerta. Toda vez que Dalila insistia, havia um aviso. Toda vez que Sansão permanecia, havia uma escolha. Alertas não vêm para ser analisados por tempo demais. Vêm para ser respondidos. Quando o alerta aparece e não é obedecido, ele enfraquece da próxima vez. Isso vale para a consciência, para a fé e para a vida prática. Ignorar pequenos alertas cria uma falsa sensação de estabilidade. Mas o custo vem depois. A Bíblia mostra que Sansão teve tempo, teve sinais, teve oportunidades de mudar antes da perda. O caminho correto então não começa na força. Começa na humildade de reconhecer que não dá para continuar do mesmo jeito. Existe também um princípio de antecipação que a história ensina. Sansão reagia sempre depois. Insistência, pressão, desgaste. O caminho maduro é agir antes. Cansaço, perda, queda. Agir antes não é exagero espiritual, é inteligência espiritual. Na vida real, isso se traduz em decisões práticas. Trocar ambientes, reorganizar horários, cortar acessos, mudar rotinas. Não porque algo já deu errado, mas porque se entendeu que vai dar, se continuar igual. A Bíblia mostra que Deus não retirou a força de Sansão de forma arbitrária. A força se foi quando a aliança foi rompida. Isso ensina algo profundo. Proteção espiritual anda junto com obediência prática. Não existe força sustentada onde há desleixo contínuo. O caminho correto também envolve responsabilidade pessoal. Sansão não foi traído por alguém inesperado. Ele se expôs repetidamente. Assumir isso não é culpa, é maturidade. Enquanto a pessoa coloca a responsabilidade apenas no externo, ela não muda a estrutura. Quando assume a própria participação, ela recupera governo. Esse é um ponto de virada importante. Não é sobre se punir pelo passado. É sobre se posicionar diferente a partir de agora. A história de Sansão mostra que força sem direção vira risco, mas força com limites vira proteção. O caminho correto não promete ausência de luta. Promete clareza sobre onde não ir, o que não alimentar mais, sobre o que precisa ser cortado antes que se torne grande demais. Esse capítulo da história não fala de perfeição. Fala de sabedoria prática. E sabedoria, na Bíblia, quase sempre aparece como escolhas simples feitas com constância. Sansão tinha força suficiente para grandes feitos. O que faltou foi estrutura para proteger essa força. E essa é a grande lição aqui. A vida não exige que você seja mais forte. Exige que você seja mais responsável com a força que já tem. E isso é importante, porque se terminasse ali, ela seria apenas uma advertência. Mas a Bíblia vai além. Ela mostra o que acontece quando alguém finalmente entende o preço de não ter mudado antes. Sansão perde a força, perde a liberdade, perde a visão. Tudo aquilo que ele acreditava controlar passa a controlá-lo. Esse é o ponto mais baixo da história. Não porque ele está fraco fisicamente, mas porque agora não tem mais margem para negociar. O adiamento acabou. A vida decidiu por ele. E aqui existe algo profundo que muitas vezes passa despercebido. A Bíblia diz que naquele lugar de humilhação, o cabelo de Sansão começa a crescer novamente. Isso não é detalhe. É mensagem. A força não volta porque ele mereceu. Volta porque Deus ainda trabalha com processos, mesmo quando o preço foi alto. Mas a força que volta não apaga o que foi perdido. Ela não devolve os olhos, não devolve os anos, não devolve as oportunidades desperdiçadas. Ela devolve consciência. Sansão entende, tarde demais, que a força nunca foi o maior problema.
O problema foi a forma como ele tratou aquilo que lhe foi confiado. Esse é o amadurecimento que a dor produz quando é finalmente compreendida. A Bíblia mostra Sansão orando de um jeito diferente no final. Não é a oração confiante de antes. É uma oração quebrantada. Sem arrogância, sem negociação. Ele não pede uma nova história. Ele pede sentido dentro da que sobrou. E isso ensina algo muito sério. Deus ainda pode agir depois da queda. Mas a queda nunca é o melhor. Sabe aquela sensação de que algo precisa mudar, mas você fica adiando? Depois eu resolvo. Semana que vem eu começo. Essa é uma armadilha perigosa. E a história de Sansão, lá do livro de Juízes, nos dá um alerta poderoso sobre isso. A gente costuma lembrar de Sansão pela sua força sobre-humana, capaz de derrotar 1000 homens com uma queixada de jumento. Mas a história dele é, na verdade, uma tragédia sobre maturidade adiada e as consequências de ignorar os sinais de alerta. Sansão recebeu de Deus uma força extraordinária e um propósito claro: libertar seu povo. Ele era um nazireu, separado para Deus desde o nascimento, com votos específicos, como não tocar em cadáveres, não beber vinho e não cortar o cabelo. Esse cabelo não era mágico, mas sim um símbolo visível de sua aliança com Deus, a verdadeira fonte do seu poder. O problema é que Sansão vivia como um adolescente impulsivo num corpo de super-herói. Ele quebrava suas promessas uma a uma. Casou-se com uma mulher filisteia, tocou na carcaça de um leão, participou de festas regadas à bebida. A cada passo, ele se afastava mais de sua identidade e propósito. Ele brincava com o perigo, flertando com o desastre. E então surge Dalila. Ela não foi a primeira nem a única a tentar descobrir o segredo de sua força, mas foi a mais persistente. 3 vezes ela perguntou, e 3 vezes Sansão mentiu, zombando dela e do perigo. Ele estava tão acostumado com a sua força, tão confiante de que sempre escaparia, que não percebeu o quanto estava perto do abismo. Pense nisso. Ele via as amarras, sentia os filisteus se aproximando e ainda assim continuava no mesmo ciclo. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Vemos os sinais de um relacionamento tóxico, de um hábito destrutivo, de uma decisão financeira ruim e pensamos: eu controlo a situação. Na hora certa, eu saio. A queda de Sansão não foi repentina. Foi o resultado de uma série de pequenas concessões, de avisos ignorados. A cada vez que ele quebrava um voto, uma parte de sua consagração se perdia. A cada vez que ele brincava com Dalila, ele entregava um pouco mais de si mesmo. Até que, finalmente, cansado e desgastado pela insistência dela, ele revela a verdade. Ele abre o coração para a pessoa errada, no lugar errado, e conta sobre seu cabelo, o último símbolo de sua aliança. Enquanto dormia, seu cabelo foi cortado. Quando os inimigos chegaram mais uma vez, ele se levantou esperando o mesmo poder de sempre. Mas a Bíblia diz algo terrível. Ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Que frase devastadora! A força não estava no cabelo, mas na presença de Deus, e Sansão, em sua arrogância e imaturidade, a perdeu. A consequência foi brutal. Seus olhos foram vazados, ele foi humilhado, transformado em escravo, moendo grãos numa prisão inimiga. O homem mais forte do mundo, agora cego e impotente. Mas é no fundo do poço que a história de Sansão nos oferece uma lição de esperança. Na prisão, cego e humilhado, seu cabelo começou a crescer novamente. Isso simboliza que a aliança, mesmo quebrada, pode ser restaurada. Sansão teve tempo para refletir. Pela primeira vez, ele não podia confiar em sua força física, em seu charme ou em sua inteligência. Ele precisou confiar unicamente em Deus. Seu ato final, derrubando o templo sobre os líderes filisteus, não foi um ato de vingança pessoal, mas um retorno ao seu propósito. Sua última oração não foi: me dê força para me vingar, mas: Senhor, lembra-te de mim. Ele finalmente entendeu que sua força vinha de Deus e que seu propósito era maior que ele. A história de Sansão nos pergunta hoje: quais são os sinais que estamos ignorando? Em que áreas da nossa vida estamos adiando a maturidade, brincando com o perigo e confiando em nossa própria força? Não espere a queda, a cegueira, a prisão para buscar a mudança.
A boa notícia é que, assim como o cabelo de Sansão, a esperança pode crescer de novo. O arrependimento é o primeiro passo. É reconhecer que nos afastamos e decidir voltar. É hora de parar de adiar. É hora de ouvir os avisos, de levar a sério nossa aliança com Deus e de agir com a sabedoria que vem da fé prática. Não espere perder tudo para valorizar o que realmente importa. A mudança pode começar agora. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Até a próxima!